Todos os dias me pergunto qual de fato é o meu lugar na espiritualidade. Eu converso com os meus guias, com a energia maior que rege a Umbanda, tentando entender se a minha missão permanece atrelada a essa religião tão linda e ao mesmo tempo tão mal interpretada e muitas vezes mal representada. A Umbanda é uma fé jovem enraizada no Brasil, mas é uma estrutura que a unifique como acontece em outras doutrinas espirituais. Não possuímos uma federação sólida como o espiritismo kardecista, capaz de alinhar ideias, práticas e condutas. Em vez disso, convivemos com uma diversidade imensa de visões, filosofias e modos de trabalho que, por um lado, constitui riqueza cultural, mas, por outro, abre espaço para distorções e abusos e enganos. Sem fiscalização e sem um senso coletivo de responsabilidade, qualquer pessoa pode vestir branco, bater cabeça e dizer-se incorporada. Qualquer um pode usar o nome da Umbanda para validar atrocidades, manipulações e espetáculos que nada têm a ver com os princípios de amor, caridade e humildade que a religião ensina. As redes sociais, que poderiam ser ferramentas de luz, tornaram-se palco de vaidade e egocentrismo. Gente transformando a fé em circo, em conteúdo apelativo, em marketing pessoal. Vídeos vazios, cheios de efeito e nenhuma essência. Uma avalanche de poluição espiritual transvestida de religiosidade. Nessa lógica, o que deveria ser sagrado torna-se banal. O que era para confortar confunde. A fé vira vitrine, um sagrado espetáculo. Ainda assim, acredito ser possível retornar à essência, ao silêncio do terreiro, ao cheiro das ervas, à simplicidade da oferenda, ao olhar sereno de um preto velho ou ao sorriso luminoso de uma criança. A Umbanda não precisa de palco, precisa de verdade. Vivemos tempos em que um abuso se tornou rotina. No Brasil e talvez no mundo inteiro, né? Naturalizamos aquilo que deveria nos chocar. Ligamos a televisão e somos bombardeados por tragédias. Assassinatos, filhos matando os pais, pais tirando a vida dos filhos. A barbárie disfarça-se de manchete, infiltra-se no nosso cotidiano como paisagem trivial. Traições são romantizadas, escândalos viraram entretenimento e tudo gira em torno da aparência, do ego inflado. Mesmo sem perceber, isso molda nosso subconsciente. Aos poucos, reformula sentimentos, medos, a forma de enxergar o mundo e principalmente o outro. Guerras se espalham por diversos continentes e a sensação é de que não existe um lugar seguro. A paz, outrora destino possível, agora parece sonho distante. Quando buscamos alívio na fé, sentimos-nos ainda mais perdidos. Entramos num templo, numa igreja, num centro, seja qual for a crença, e já não confiamos. Minutos antes, vimos no Reels um pastor preso por roubar a igreja, ou um pai de santo vandalizando uma sepultura. A fé que deveria ancorar-nos em tempo converte-se em tempo minado de escândalos e desconfiança. Esse ciclo envenena corpo e alma. O que resta então se não resistir? Alimentar o que é verdadeiro, mesmo que pequeno. Escolher dia após dia o caminho do conhecimento, da lucidez, da empatia. Talvez o grande embate da nossa era não seja entre o bem e o mal, mas entre a consciência e a ignorância. Quando miramos mais de perto as religiões de matriz africana, Umbanda, Candomblé, a vitrine torna-se ainda mais cruel. O que nasceu em senzalas como refúgio contra a violência colonial, guardando segredos de povos iorubás, bantus, egês e tantos outros, que agora desfilam nos algoritmos sem contexto ou cuidado. Rodas de candomblé, pontos de umbanda e toques de jongos viraram conteúdos a ser consumido em segundos, arrancados de seus territórios simbólicos e editados para agradar quem desliza com os dedos antes mesmo que o atabaque ecoe no peito. Orixás antimilenares de força e natureza são recortados em figurinhas, memes e filtros, perdendo a densidade da lógica e da mercadoria espiritual. Não é de hoje que essa herança foi tratada como folclore ou ameaça. Na década de 30, ter um atabaque em casa podia significar cadeia. Hoje, a intolerância veste terno toga, dispara fake news de púlpitos e incendeia terreiros com a mesma gana inquisitorial. O alvo permanece: lembrar a sociedade de que o sagrado pode ter pele negra, que tambores contam história, que a força ancestral não se curva ao mercado. Excesso de visibilidade é vulnerabilidade. Sem as paredes do barracão ou sem o sigilo da mata, muitos rituais tornam-se carne viva diante de olhos que não aprenderam a respeitar ao segredo. Há, porém, outro lado possível para essa luz que nos cega. A tecnologia que amplifica preconceitos também pode documentar memórias,
conectar com quilombos urbanos, tornar arquivos de mestres acessíveis a quem jamais pisou numa roça de santo. Museus virtuais reconstruem terreiros destruídos, iniciativas comunitárias mapeiam ataques e pressionam o Estado. Rodovias de conversa online aproximam filhos de santos isolados, encontraram respaldos para seguir firme. É preciso conteúdo, consciência crítica. Não se expõe tudo, não se grava tudo. O sagrado exige resguardo. Compartilhar não é escancarar, é saber onde termina a aula de cultura e começa o mistério. O nosso chamado, portanto, é abraçar a visibilidade como ferramenta de preservação e não como passaporte para like. Vestir o branco, sim, mas também vestir a responsabilidade histórica de quem carrega tambor e palavra. Defender o sigilo denunciar a intolerância, estudar os fundamentos para que nenhum viral apague os séculos de resistência. E, sobretudo, cultivar a ética de axé, aquilo que se multiplica quando repartido, mas se desfaz ao sol do espetáculo sem raiz. Exposição desmedida não gera apenas distorção, gera violência. Uma postagem descuidada pode terminar em ataques, zombaria, ameaças e agressões físicas a terreiros e praticantes. A intolerância religiosa alimenta-se da ignorância e a divulgação sem contexto muitas vezes fornece o combustível. Rituais filmados fora de cenário são recortados, ridicularizados e convertidos em fake news. Cenas de incorporação passaram a ser possessões demoníacas. Oferendas viraram bruxarias. Entidades como Exu Pombagira tornaram-se alvos de campanhas difamatórias. Não surpreende que muitos terreiros vivam com medo de serem descobertos. O racismo religioso não se limita a palavras, ele invade espaço, ele profana altares, ele queima as casas de axé. Há ainda o dano, interno, a corrosão que parte por dentro, a exposição constante alimenta o ego de alguns praticantes que passam a medir a sua fé pelo alcance de publicações, pela estética das roupas, pela performance da entidade. A gira vira cenário, o orixá figurino, a consulta espiritual, conteúdo para stories. Tudo vira vitrine. O que era para ser vivido com devoção transforma-se em espetáculo. Nesse processo perde-se a profundidade. Muitos iniciantes são seduzidos por uma ideia romantizada, estética e rasa da espiritualidade, sem entender que antes do brilho da guia, há o peso do compromisso, antes do tambor, o silêncio da disciplina, antes do reconhecimento público, o caminho solitário de autoconhecimento, entrega a humildade. Exposição mal conduzida cria expectativas irreais e afasta a essência. A urgência em compreender que o sagrado tem tempo, ritmo e segredo. Não está à disposição de qualquer câmera, nem cabe no vídeo de 30 segundos. Resgatar o respeito ao invisível é proteger nossas tradições, é blindar o que não pode ser explicado, apenas sentido. É dizer não ao impulso de mostrar para dizer sim à preservação da axé. As fés de matriz africana sobreviveram um século porque souberam se esconder quando necessário. Não é que tenhamos que se esconder agora, mas para que tanta exposição? Talvez hoje, mais do que nunca, sejamos a ser chamados novamente ao silêncio. Silêncio que não é omissão, mas resistência. Não é ausência, mas presença consciente. Porque não é no feto que a espiritualidade floresce, é no coração de quem vive, cuida e respeita.